Fala galera, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo com mais uma lenda do futsal. A gente já recebeu aí Marquinhos Xavier, já recebeu o Jorginho, já recebeu o Fininho. E hoje a gente tem o prazer de receber um dos maiores campeões da Liga Nacional, um cara que marcou a história aqui no nosso futsal, que é o Índio. Tudo certo, Índio? Tudo tranquilo, é um prazer estar participando. É falar um pouquinho do futsal e da vida, né? Índio, não tem como não falar de ti, assim, não lembrar principalmente da tua carreira vitoriosa no futsal, principalmente no Atlético Mineiro, onde tu ganha a tua primeira Liga Nacional, lá em 97. Queria saber, assim, como é que surge para ti o futsal, porque a gente sabe que muitas vezes a galera começa no futsal e acaba enveredando no futebol de campo, mas como é que surge o futsal e tu ficar no futsal e ser quem tu é no futsal? Então, sempre joguei, comecei, até porque numa época que eu não tive o plano Collor, né? Sempre trabalhei, né? Sou de uma geração que a gente tinha que trabalhar, carteira profissional dos 14 anos, né? Mas já trabalhava antes, fazendo bico, supermercado, mecânica, sempre um ajudante. E aí veio o plano Collor, eu fiquei em casa e fui fazer um teste, né? Desse teste, né? Tinha eu e um outro menino, eu tinha 15 anos na época, ele 16. Então era uma categoria de base onde poderia ficar só um. E o treinador optou de ficar comigo por ser mais novo, né? Ele falou: olha, você vai ficar aqui um ano, se você quiser ficar treinando, né, você vai aprender futsal. Eu jogava muito a várzea com os adultos, eu sempre joguei com várzea com adultos. E aí ele falou assim: você vai ficar um ano treinando e aí nós vamos. E nisso, um dia eu estou treinando na quadra, o treinador de campo veio e me chamou para ficar no banco. E quando eu fui para o jogo matar São Paulo, o lateral faltou, eu pedi uma chuteira emprestada e aí comecei a jogar campo. E nesse eu jogava no campo, era titular, e no futsal era reserva, eu só treinava. Então, assim, eu lembro, eu tinha uma carga de muito treino na época com apenas 15 anos, né, que hoje ainda não tem essa carga. Eu praticamente treinava dois períodos, treinava campo e treinava futsal com 15 anos. E aí eu fui levando até os 20. Né? Fui seleção brasileira de campo, sub-17, e aí fui carregando essa duplo esporte, né? Sendo que é o futebol um só, mas jogava futebol de campo e o futsal. Então, me condicionava muito a resistência com a agilidade do futsal. Claro, o futsal era mais lento na época, né? Como é dinâmico hoje, mas comparando o futebol, era um esporte rápido, né? E com 20 anos eu decidi, ou eu me profissionalizava, mas eu ganhava muito bem no futsal na época, ou eu ficava jogando no campo, aí eu fui para a seleção brasileira de futsal, e aí eu decidi tomar um caminho, né, jogar futsal. Aí fui para a seleção, numa geração que era Vander, Jorginho, peguei de seleção, minha primeira convocação estava com minhas primeiras, Jorginho, Ortiz, Choco. Aí eu vi a dimensão que era o futsal, onde eu poderia seguir uma carreira. E assim, tu segue essa carreira no futsal, então é um cara que, como tu disse, tu passou pelas duas modalidades. E, obviamente, muitas vezes as pessoas, daqui a pouco, o futebol tem mais mídia, o futebol de campo, do que o futsal, mas mesmo no futsal tu conseguiu conquistar grandes títulos, como a Liga Nacional, que é o nosso maior campeonato aqui do país, e defender as cores da seleção. Quando tu fez essa escolha lá atrás, tu achava que conseguiria, no futsal, chegar tão longe como tu chegou? Então, não contei o clube, né? Eu joguei no Juventus de São Paulo, né? Jogava campo salão no Juventus de São Paulo. Então, quando eu tomei essa decisão, para você ter uma ideia, no futsal era muito forte, nosso futsal de São Paulo, a nossa categoria de base sempre foi muito forte, juvenil, com muitos atletas, né, de uma geração que muitos jogaram campo também. Então, você não podia jogar, por exemplo, no Juventus e jogar campo no Corinthians. Então, como eu conseguia, quando tinha um jogo, você não podia fazer esse jogo. Eu ia jogar Juventus e Corinthians no Parque São Jorge, eles não deixavam você jogar mesmo no campo ou no salão. Então, como eu estava no Juventus, eu não tinha esse problema. Depois fui jogar na Wimpro, que era um time que não tinha camisa, então eles não implicavam, né, tanto um nem outro. E quando eu cheguei no adulto na categoria, eu ganhava tão bem, e uma pessoa me perguntou uma vez, a diretora da escola falou assim: com o que você ganha? Você tem condições de sustentar uma família? Né? E aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando no futsal, que eu fui para a seleção brasileira, que eu já jogava na GM, com o Vander, né, o Vander Iacovino, treinador do Crono, o Márcio Brancha, que jogou Perdigão, jogou GM, campeão do mundo, o Sandrinho. Então, eu vi que eu poderia ter um ganho, sustentar uma família e ter uma vida do futsal. Numa matemática que eu tracei na época,
com certeza eu conseguiria manter uma carreira de 10 anos, né, no nível desses atletas, que eu estava próximo, né, e por estar na seleção e próximo deles, eu poderia também ser um atleta diferenciado, ia depender de mim. A oportunidade eu já tinha tido de ter sido convocado. E aí a sequência teria que ser minha. E tu falou essa da questão do salarial, assim, viver do futsal hoje no Brasil, tu também comenta alguns jogos, ainda faz alguns jogos como comentarista, a gente vê nas redes sociais, tu ainda acompanha a modalidade, posta TBT e lembra muito da história também. Tu acha que como é que é hoje a realidade para o jogador de futsal conseguir viver? Porque a gente sabe, por exemplo, time que joga a Liga Nacional é uma realidade. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, o Campeonato Gaúcho, com exceção ali dos times talvez que estão na primeira divisão estadual, e nem sei se todos, quer dizer, eu tenho certeza que não são todos, tem jogador que treina só de noite, que não recebe, ou que tem uma ajuda de custo. Como é que é hoje a realidade para se viver no futsal? Como é que tu vê isso comparado com a época que tu jogou? Porque eu tenho a impressão que na época que tu jogou tinha outras empresas que apoiavam. Hoje são empresas diferentes. Sim. Como é que tu vê essa realidade hoje? Então, assim, fazendo uma comparação, né, as gerações, eu não gosto de comparar gerações e oportunidades. As oportunidades são umas e as gerações são outras, né? A quadra hoje é maior, então a maneira de jogar é diferente. O tempo de jogo hoje diminuiu para os jogadores que atuam e aumentou a quantidade de jogadores. Então, você tem hoje 15 jogadores no banco, até plantéis de 20, né? Quando eles mandam aí para nós o script dos jogos, você vê um plantel aí inchado, entendeu? Então, nossos plantéis antigamente eram de 12 atletas. Então, se você pegar o dinheiro de 20 jogadores e colocar em 12 atletas, você teria um ganho maior salarial, certo? E hoje também você tem a Europa. Então, assim, também, como o Vinícius, né, o Vinícius capitão da seleção, ele comentou, falou, Índio, hoje se ganha a mesma coisa ou mais. O jogador, a diferença desse jogador é que o jogador que faz a diferença, como vamos falar os jogadores hoje nível de Brasil, é o Leozinho, minha opinião, tá? Como comentarista e os últimos campeonatos chegando também. Isso é o que é. O ganhar bem, ele tem que estar atrelado ao seu resultado, como um funcionário para uma empresa. Você não vai pagar comissões para quem não vende, você vai pagar para quem vende. O diretor ganha mais, tem mais responsabilidade, porém tem que produzir. Então, você vê, antigamente todos os jogadores ficavam no Brasil. Então, se o Campeonato Gaúcho era o melhor campeonato que tinha na época, depois veio o Campeonato Paulista e aí vinham os campeonatos que era Taça Brasil, os circuitos, né? Quando eu comecei adulto já não tinha tanto circuito. Aí o legal era jogar uma Taça Brasil e jogar o Brasileiro de Seleções. Você estaria ali na nata do futsal. Dali sairia a convocação para uma seleção brasileira. Ou você estaria numa semifinal, você talvez poderia estar. A disputa era entre 12 jogadores por equipe. E aí hoje você tem a Europa. Então você tem jogadores que jogam no Interview, ganham salário em euro. Barcelona, Rússia, Itália, Portugal e outros países aí. Tailândia, que o pessoal está indo, o pessoal vai para a China. Então, assim, hoje, se você vê o dinheiro que esses jogadores ganham, é compatível com o que a gente ganhava no passado. Entendeu? Então, assim, o futsal nosso brasileiro, ele não tem mais investimento das grandes empresas. Porém, os grandes jogadores também não estão no Brasil mais, né? Então, aí vai dos jogadores que fazem a diferença nos seus respectivos times, que é o Diego no Barcelona, o Ferrão, o Matheus no Barcelona, aí você tem alguns, o Guita no time dele, né? O Rocha que veio para o Carvalho. Então, assim, se ganha bem, mas você tem que estar pelo mundo afora e fazendo, né, sendo artilheiro, sendo melhor back, sendo melhor ala. Os treinadores estão pelo mundo todo também, né? Então, mas o futsal brasileiro hoje, as pessoas, os atletas, infelizmente, não são os atletas que fazem a diferença para estarem jogando fora. Então, termina os plantéis inchados, como eu falei. Eu estava pensando outro dia sobre isso. Os plantéis inchados, então, as comissões técnicas são grandes, são muitos atletas, então eles dividem o bolo, né? Então, cada um come uma fatia menor hoje. Na tua época, cada time tinha 2 quartetos, 2 goleiros e mais 1 ou 2 jogadores. Era uma média de 12 por time. Isso, eram 12. No máximo, os times que tinham um pouco mais de dinheiro ficavam 2 sem trocar, que eram os times que tinham muito dinheiro mesmo.
Mas quem ganhava bem mesmo eram os jogadores que atuavam. Você tinha uma base aí de 7 jogadores. Os 5 principais, que eram os maiores salários, que era a espinha dorsal do time. Eu vou te dar uma comparação. Hoje o time do Magnus é bem realista disso. Você vê Johnny, Rodrigo, Leozinho, Elino, e aí você divide o dinheiro, entendeu? E assim, tu falou dessa questão de apoio de empresa. Eu queria perguntar para ti o que tu, porque, por exemplo, assim, a gente vê muitas vezes, eu quando converso com pessoas que não acompanham o futsal, e a gente vai contar histórias de grandes times, como, por exemplo, teve a Enxuta nos anos 90. Muitas vezes eu vou falar com um amigo meu e falo, meu, vamos olhar o jogo, tá, mas e cadê a Enxuta? Não, aquele time já não existe mais. É diferente do futebol de campo, que a gente vê que o time é um clube, não é uma empresa, tem uma sequência. Óbvio que no futsal hoje tem, aqui no Rio Grande do Sul Atlântico é um clube, a Soeva tem apoio da prefeitura e acabaram terminando também, mas a gente vê que tem muito clube que é clube empresa, que tem um projeto, daqui a pouco tem uma interrupção. Por um lado tem dinheiro esse projeto, mas por outro lado, às vezes o torcedor não consegue se pegar a esse time porque ele não tem uma vida longa. O que tu vê de pró e contra desse movimento do clube empresa? Sempre existiu, né? Se nós formos olhar na história, nós tivemos a Bradesco, o Atlético Mineiro, como você falou, veio de uma projeção que você tinha me feito uma pergunta até, acho que eu não respondi. Aquela fase que nós somos campeões, o primeiro campeonato nosso, eu tinha para mim, e outro dia eu vi o Vinícius, capitão, comentando, né? Seria um divisor de águas, onde nós poderíamos ganhar, ganhamos da CBF aí, lá em Carlos Barbosa, né? E depois fizemos uma final contra o Banespa, que era um clube empresa também, né? Que o clube existe até hoje, o Banespa é um clube, né? E tinha um patrocinador, na época o banco patrocinava, depois veio o João Fercani, que era um patrocinador. Então, se nós ganhássemos aquele campeonato lá no passado e mantivéssemos, a gente poderia ter uma projeção nacional no futsal, como aconteceu. Ali foi uma geração, eu, Paulinho Japonês, Vinícius, Vander Carioca, Pio, e depois veio Lenise, e assim foi uma sequência do trabalho do Miltinho, né, do Milton Ziller, que hoje não está mais com a gente, mas ele foi um formador de atletas e de pessoas também, que é importante. É uma geração que formou não só atletas, que o atleta ele tem que conciliar, né? Então, sobre a empresa, isso também faz parte. Ele colocava muito para a gente, assim, se vocês ganharem, vocês vão conseguir manter, né? A empresa precisa de lucro. O que é visibilidade? Você ganhar. Então, a Pax de Minas é conhecida até hoje, como você falou, a Enxuta é conhecida até hoje, o time do Banespa, a Bradesco. Então, esses atletas fizeram com que essas empresas, hoje o Carlos Barbosa, a CBF, né, a Malve, fizeram com que essas empresas tivessem uma notoriedade gigante a nível nacional, até mundial, né, mas nacional mesmo, e regional também, muito importante salientar. Então, é onde eles não se apegam, mas os atletas, eles conseguem ter uma identidade ali nos clubes e fazer com que mova a cidade. Como o caso a CBF, a gente falava antigamente, era o Carlos Barbosa, era a cidade. Hoje é a CBF, a gente falava Tramontini. Então, você consegue manter isso por muitos anos. O time da Pax, hoje muitos falam time da Pax. Então, e eu acho que as gestões também é importante, né? Os clubes entender que, como os times do Paraná hoje têm vários patrocínios, às vezes é até difícil a gente ler o nome do atleta e falar, mas é a melhor receita que tem do bolo. Você não usa um ingrediente só, né? Você usa... Acho que seria, para o nosso futsal, os times de vôlei na Itália, a gente vê aquelas propagandas no vôlei, né? Um monte de propaganda, entendeu? Porque quando você perde o patrocinador master, em teoria o time acaba. E às vezes por uma comodidade, eu tenho uma Malve, por exemplo, ou a CBF. Se um dia a CBF parar, em teoria, acabou, né? A Tramontina não investir, como aconteceu com o Jaraguá. Hoje é o Jaraguá, mas era a Malve, né? Entende? Era o Pax Minas, que era o patrocinador master. Depois, você conseguir um patrocinador 50%, termina sendo muito dinheiro. Então, acho que numa projeção, é melhor ele colocar os dirigentes, né, os diretores ou os gestores que estão ali por trás e fatiando esse bolo aí, então você consegue manter a cidade, entendeu? E fazer, acho que é muito importante, eu joguei na Espanha, a gente fazer também a pessoa ser sócio do clube, ele não ser só um torcedor, como o Jaraguá faz, entendeu? Você fazer aquela agremiação, as pessoas gostarem daquilo ali, não pode ter só o futsal.
sabe? Você pode envolver um pouco de trabalhos na cidade, você pode pôr um vôlei, você pode fazer as escolas de futsal, e aquilo ali fica a raiz na cidade, né? Isso é importante também. A gente não pode viver só de um ídolo e nem só de uma modalidade. E assim, hoje a gente vê, por exemplo, a Liga Nacional, como tu falou, o Paraná está muito forte, tem muito time, o Rio Grande do Sul tem 3 times, mas na tua época, por exemplo, outros estados tinham times fortes. Tu falou do Rio de Janeiro, tu falou, tinha um time no Ceará, o Sinop, acho que era muito forte nos 80. Sinop. Isso. Como é que tu vê? Só que hoje esses times não estão na Liga Nacional, muitas vezes, não estão, né, em evidência nacional. Disputam competições em seus estados e tudo mais. Como é que tu vê esse modo? Tu acha que seria importante esses clubes de outros estados, porque já que o futsal é o esporte mais popular que tem, é muito mais fácil tu reunir 10 pessoas para jogar futsal do que reunir 22 para jogar futebol. Qual é a importância de tu ver daqui a pouco desses estados voltarem a ter um protagonismo? Eu pergunto essas coisas para ti porque tu comenta e entende muito mais do futsal nacionalmente falando, né? Como é que tu vê esses times hoje não estarem em evidência nacional, mas a importância deles estarem de novo? Claro, isso também envolve opiniões, né? A minha opinião é uma coisa e às vezes o dia a dia é outra também, né? E o investimento, né? Então, assim, a gente envolve às vezes as crises também políticas, isso envolve também muito, entendeu? Então, por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Você fazer jogos com os times do Ceará, com os times do Rio Grande do Sul, a distância e logística, tempo, são muito distantes. Deveriam tentar fazer uma época os campeonatos, a Copa Sudeste, Copa, e depois juntarem e fazer um campeão, e esse campeão representar o Brasil na Libertadores. Eles não conseguem se entender nisso. Infelizmente, a gente no Brasil, a política ela está sempre na frente, cada um com seu interesse também, né? Às vezes eu vi outro dia, um tempo atrás, colocaram o que foram campeões, não vou dar nome, né? Mas qual foi campeão em 2002, 2013 é Libertadores. Mas esse ano quem foi campeão da Liga foi a Ubra. Por direito deveria ter sido a Ubra, certo? E o vice-campeão de um ano desses tinha sido o Minas. E como um clube foi bicampeão se ele não foi campeão da Liga Nacional? Então, se fazem os eventos e se proclamam campeões, né? Mas se você for olhar, quem tem que a gente olhar um regulamento, uma sequência, um regulamento, você não tem que ter o campeonato. Teve um ano que o Joinville foi campeão da Taça Brasil e da Liga. Na Espanha, você tem a Copa. Se você ganhou o doblete, que fala, você não tem a Copa. O time foi campeão dos dois. E fizeram um campeonato, depois o Joinville caiu fora. Entendeu? Então, essas coisas fazem com que o patrocinador desiste também das coisas. Eu, como patrocinador, se eu fui campeão dos dois, para que eu vou jogar uma Copa? Entendeu? Eu fiz o mais difícil, automático. Tem que ser automático. Então, o Brasil é muito grande. A gente vai sempre ter uma divergência de datas, de clima. Não dá para fazer agora porque é férias de um lado, o outro, o Nordeste é muito longe, entendeu? O Mato Grosso tem campeonatos também. Então, cada um vai ter seus regionais, né? Por exemplo, sou de São Paulo. Hoje aqui você tem acabar o campeonato estadual, que era um glamour, você ser campeão do estado. Hoje é Liga Paulista e a federação, entendeu? Ao invés de você melhorar, você redigre. Os organizadores não conseguem entrar no bom senso. E aí quem perde é a modalidade, né?